Eu sou Ana Maria Costa Ribeiro e hoje estou recebendo aqui uma aluna e uma amiga, a Silvia, que vai me fazer umas perguntas. Oi, Ana, tudo bem? Oi. Pois é, eu estou na tua turma de Cabala, né? Tá. E estou começando a ler também os livros de Carruagem 1, né? Cada sefirá representa uma fase da evolução da alma, né? Pode ser. Pode ser ou... Não está errado, mas digamos assim, cada sefirá, ela tem um atributo como, por exemplo, para você aprender isso de uma forma mais fácil, é equivalente a um planeta. Entendi. Então, cada sefirá, ela tem uma determinada função, um determinado atributo, uma determinada exigência. Entendi, tá. Então, se a gente vai de Malkuth para Keter, né? Malkuth é esse plano material, né? A gente vai atravessando as fases, as sefirós, tá. Né? Aí esbarra numa determinada sefiró, né? Vamos supor, se esbarra na 2. Tá. A gente tem dificuldade de lidar com aquela situação. As outras 10, elas não vão sair bem. Então, seria mais ou menos o seguinte. Imagina que você está subindo uma escada e que um degrau dessa escada você tropeça. Se você tropeçou naquele degrau, você sentiu ali um aborrecimento, uma ferida, uma coisa qualquer. Mas você pode continuar subindo. Só que você continua subindo um pouco calejada. Então tem uma coisa ali que ficou dolorida. Então quando você vai para um outro degrau, ou para uma outra sefirá, ou para uma situação qualquer dentro da sua vida, aquilo ali vai incomodar. Por exemplo, você falou na segunda sefirá, que representa o pai, a imagem do pai. Rokhmah, ela representa a imagem do pai, que não é a imagem do seu pai biológico, é a imagem que você faz de uma figura paterna. Como essa que a gente vê, Dia dos Pais, os pais são isso, o pai deve ser aquilo. Muitas vezes uma pessoa diz assim: eu não fui uma boa mãe, eu não fui um bom pai. Quando a pessoa está falando isso, ela está se referindo a essa imagem que faz da figura paterna ou materna. Mas então, nesse caso da segunda, que é essa imagem que se faz do pai, se você faz uma imagem dolorosa, complicada, insegura, raivosa, ou lá o que for, daquilo que você considera que deve ser o seu pai, aquilo vai afetar em várias coisas. Vai afetar na sua capacidade de relacionamento com outras pessoas, vai afetar na sua capacidade profissional, aquilo vai dar um ressentimento qualquer, entendeu? Isso não vai impedir de você ter relacionamento, de você ter profissão, não sei o quê, mas é uma ferida, é um negocinho que está ali. O que mais? Não, por enquanto é essa. Tá bom. Desaparecendo as outras. Tá. Então, de qualquer maneira, a utilidade, já que o tema que ela perguntou foi a árvore da vida da Cabala, a árvore da vida, ela tem 10 números. Esses 10 números, eles se chamam sefirós. Sefirós, números ou vasos. E cada um dessas sefirós, elas têm uma determinada função que é bastante similar. Não é absolutamente igual, que não tem nada igual, mas que é bastante similar à função de um planeta. Então, a primeira sefirá, aquela que fica lá em cima, que chama coroa ou Keter, ela representa um potencial de uma coisa qualquer. Então, se você, dentro de uma consulta, por exemplo, com esse enfoque da árvore da vida, se você faz uma pergunta,
eu tenho problemas de relacionamentos. Então, se você for fazer, digamos, essa, entre aspas, terapia cabalística, você vai primeiro passar para Sefirá número 1, que é o potencial. O que está coroando tudo. O que está coroando tudo é se você tem o potencial de relacionamento. Porque se você não tem o potencial de relacionamento, para por aí. Não adianta discutir relacionamento se a pessoa não tem um potencial lá dentro. Então, tá, tudo bem. Eu tenho esse potencial. Você pode chegar e dizer assim, todo mundo tem potencial de relacionamento. Não. Não tem. Todo mundo tem um potencial de não sei o quê. Não, todo mundo tem um dom. Mas esse dom pode ser para outra coisa. Então você passa pela coroa, pela primeira Sefirá Keter. Então, passou pelo potencial. Aí depois você vai passando por cada uma dessas em que a gente vai vendo se a pessoa está com aquilo em paz. Você tem sabedoria para você lidar com os relacionamentos? É a segunda. Que mal. Você tem sabedoria para lidar com isso? Porque se você não tem essa sabedoria, os relacionamentos já vão parar justamente nessa falta de sabedoria. Mas você precisa também compreender, entender o outro, e você já vai para a terceira, que é Biná. Então, você é capaz de entender uma pessoa com quem você estiver se relacionando, você compreende ela. Pensem vocês aí que estão ouvindo, se vocês fazem isso com as pessoas que vocês se relacionam, se você faz isso com a sua família, se você faz isso com o seu marido, namorado, se você faz isso com um amigo ou com qualquer pessoa. Porque enquanto eu estou falando isso aí, é bom você fazer um exame aí, que aí você vai descendo nessa árvore, que a descida da árvore significa você realizar alguma coisa. A última dessas sefirós, que é Malkut, ela significa o reino, que ela significa a realização daquela coisa. Então essa descida, ela tem por objetivo a realização. E é absolutamente importante que a gente queira realizar alguma coisa na nossa vida. Você está encarnado para realizar? Então não é absolutamente feio você materializar nada. Você precisa chegar ao reino. Você precisa chegar ao objetivo dessa sua encarnação, que está lá nesse reino. Então você vai passando em todas as outras que aí cada uma delas vai ter, não vai dar tempo de eu falar todas as 10 agora, porque a gente tem um tempo contado. Mas isso é só para você ter uma ideia que dentro dessas 10 sefirós, dentro desses 10 números, cada um deles tem uma colocação natural para a nossa vida. E que quando você tem um negócio qualquer que atrapalha numa dessas, por exemplo, tem uma dessas aí que significa roda, que é a número 8, que é a inteligência, que é o nível mental. Se você vai passando por todas as demais, está indo bem nos relacionamentos, mas de repente chega nessa roda que é o mental, a sua inteligência, e aí você começa a ficar com um pensamento obsessivo, aí você fica lá com aquele negócio que fica perturbando você, isso vai ser um problema no relacionamento. Então, conhecer essas sefirós é nesse sentido cabalístico, em que você vai entendendo essa natureza humana. Isso você pode conhecer de outras técnicas também, como o mapa astrológico. Como o mapa astrológico, ele te mostra você. A árvore da vida, da Cabala, ela mostra um processo. E esse processo você pode ligar ao mapa astrológico. Então, eu não sei se eu acabei de responder o que você perguntou. Respondeu sim. Tudo isso faz parte, então, você está falando de um processo terapêutico, né? Conjugar o mapa astral com a Cabala. É um processo terapêutico. Eu, pessoalmente, não uso a palavra terapia.
para não criar problema. Entendi. Então, usa uma palavra de facilitar a sua vida. Então, você vai facilitar, você vai encontrar o ponto ou chave daquela coisa que está impedindo o trabalho, o relacionamento, ou não sei o quê. E nisso daí, você desce até a última, que é o reino, e que significa a realização daquilo que você teve. Aí quando você chega lá no reino, você já realizou. Você vai ficar parada? Se você ficar parada, aquilo ali, você não cresce. Então você tem que fazer um outro processo de crescimento, que é subir. E esse subir, que muitas vezes pode ser dito como um desapego, vamos nos desapegando das coisas da matéria. Bom, você se desapega das coisas da matéria quando você estiver na minha idade. Mas quando vocês são jovens aí, vocês têm que ficar ainda com isso. Qual é então o desapego que uma pessoa jovem vai fazer? Eu já realizei aquele negócio que é o meu reino da concretização daquilo. Agora eu não vou me desapegar daquilo, mas eu vou incluir uma outra coisa na minha vida. Então eu não vou ficar fixada naquela coisa. Agora eu quero buscar outra coisa. Aí eu começo a desenvolver uma ideia de o que é que eu vou querer. Isso aí você está subindo, aí você está saindo daquilo e você vai para uma ideia daquilo que você quer e depois você pode ir para o envolvimento. Eu tenho uma ideia, mas eu preciso ficar envolvida emocionalmente com essa ideia, senão ela não vai adiante. Entendeu? Então aí dentro dessa subida você vai passando um por um. No outro dia eu posso falar para vocês simplificando as 10 sefirot e vendo esse processo. Enquanto isso, veja se você tem o potencial dessa coisa que você está querendo. Você tem o potencial de relacionamento? Você tem o potencial de se desenvolver, de investir na profissão? Porque tem algumas pessoas que querem outra coisa, é natural. Então, qual é aquela coisa que você quer? Analise o seu potencial.